Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar principalmente de Copa São Paulo Futebol Júnior. A Copa São Paulo tem um campeão inédito, né? O Palmeiras vence, conquista aí o seu primeiro título de Copinha. Aliás, uma final de muito respeito, né? Além da conquista do título, o show que a garotada do Palmeiras colocou dentro de campo, 4-0 para cima do Santos. Mas eu quero começar o podcast de hoje para falar, que eu deixei marcado para falar isso antes e acabei esquecendo. A gente vai comentando os tópicos aqui e acaba pulando alguns, né? E esse, aliás, é muito importante, né? São Paulo Estatuto. Os sócios teve a votação, né, para a mudança do Estatuto dos sócios do São Paulo, e os sócios recusaram, né, rejeitaram a mudança do Estatuto, né, que foi muito criticada, foi muito repercutida aí nas últimas semanas, aí no último mês pelo menos, né, muita crítica para essa diretoria que, em vez de estar preocupada com o futebol, está preocupada em mudar de estatuto, né, o conselho, aliás, o conselho que é eleito pelos sócios, né, o conselho votou a favor da mudança do estatuto. E pelo fato do conselho ter votado a favor, né, e pelo fato enfim, da cúpula tricolor ter armado essa votação toda, a gente imaginava que os sócios fossem aprovar também, né? Era só uma formalidade que precisava acontecer, e a gente repercutia, a gente criticava, óbvio, porque pela forma como as coisas foram feitas. O São Paulo, a diretoria, a presidência do São Paulo não faria, né, uma tentativa de mudar o estatuto da forma como foi, se não tivesse aí uma segurança de que as coisas iriam dar certo, né? Então, eles obviamente tentaram mudar o estatuto, sabia da posição do conselho, sabia que o conselho é eleito pelos sócios, né? Cada um deve ter feito a sua parte para tentar influenciar os sócios de alguma maneira. Talvez numa boca de urna entre eles levantaram que a mudança do estatuto iria ocorrer, né? Que os sócios fossem aprovar. E foi uma lavada, né? Foi uma lavada. Foi 818 contra 506. Né? Foi uma certa lavada. Os sócios mostraram que estão preocupados com o futebol. Né? A gestão São Paulina, essa mudança do estatuto, ela previa uma série de mudanças, né, para aumentar ainda mais, se é que a gente pode dizer assim, não é um termo que eu gosto de usar, mas o controle, né, de certa forma um autoritarismo da diretoria, da gestão em relação ao funcionamento do clube, né? Questões fiscais, né? Teto para contratação sem ter que prestar conta ali pro financeiro do clube, punir quem fizesse eventuais pessoas que fizessem ações contra o clube, né? Porque poderia prejudicar a imagem do clube, poderia prejudicar o funcionamento do clube, né? O rendimento dos atletas. Então, uma série, reeleição de presidente. Então, uma série de medidas um tanto quanto autoritárias, se é que a gente pode dizer assim, e felizmente, né, não sei se alguma luz veio à cabeça dos sócios e eles optaram pelo não, né? Eu acho que talvez tudo que a imprensa... Aí eu acho que a gente tem que parabenizar a imprensa esportiva, porque tudo que foi falado nas últimas semanas pela imprensa esportiva em relação a essas mudanças, eu acho que pesou muito, né? Os sócios assistiram tudo isso, eles puderam apurar, eles puderam espairecer sobre o assunto, né? Pensar muito sobre o assunto, e eles acabaram entendendo, tendo um entendimento que a grande maioria das pessoas vinham bem em relação ao São Paulo, né? Que era uma medida para perpetuar no poder as mesmas pessoas, né? O mesmo grupo político que vem fazendo mal para o São Paulo há muito tempo, né? Não é de hoje que essa cúpula que vem se perpetuando no poder no São Paulo, não é de hoje que ela vem fazendo muito mal pro tricolor paulista, né? E eu já falei mais de uma vez aqui no podcast, né? Mais de ano passado, ano retrasado, o problema do São Paulo não é treinador, não é jogador, é a gestão, né? E eu digo isso
com base no que a gente já viu de outros rivais, né? O Palmeiras, por exemplo, duas vezes rebaixado em virtude de uma gestão ruim, né? Precisou vir um cara para pôr o dinheiro próprio, Paulo Nobre no caso, para colocar o clube, as contas do clube em ordem, resgatar, né, o clube financeiramente e reestruturar o clube, né? Profissionalizar a gestão do clube. O Corinthians passou por isso quando foi rebaixado também, né? Então, aliás, a situação do Corinthians hoje financeiramente é uma situação que preocupa, né? Porque o Duílio, ele faz parte da mesma, né, do mesmo grupo político que era do antecessor, o Andrés. Então, se está fazendo bem ou não, a gestão do Duílio, pelo menos a princípio, em relação às contas, me parece uma gestão muito consciente. Parece ser uma gestão pé no chão, né? Mais pé no chão, preocupada em não aumentar a dívida e procurando outras formas de investir no clube, não, pelo menos investir no elenco, né? Reforçar o elenco de outras formas, que é essa busca de patrocinadores, né, que aí vão bancar os salários de jogadores. Então, a gestão do Ilho, apesar de ser do mesmo grupo político, me parece estar indo por um caminho um pouco mais razoável, um pouco mais profissional, né? Mas o São Paulo não. O São Paulo continua investindo muita grana e não se fala em parceiros que vão ajudar a banca. O Nicão veio por uma bala. O Pablo tá aí, tá nesse imbróglio. Sai ou não sai? A gente não sabe. Ele tá afastado do... Ele tá treinando em separado, porque não faz parte dos planos, mas ele segue no São Paulo. O cara ganha um salário absurdo para ficar encostado. Então são essas coisas que a gente olha, pelo menos agora no São Paulo, porque o Corinthians agora me parece estar indo para um caminho muito bom, apesar da dívida absurda, né, principalmente em relação ao estádio, né? Que, aliás, o Tribunal de Contas da União pediu uma prestação de contas aí em relação a essa mudança aí enfim, a postergar aí o reinício, né, do pagamento da dívida do Corinthians, né? Se eu não me engano, era para o Corinthians começar a pagar esse ano e o Corinthians e a Caixa estão fazendo um acordo para pagar só no final do ano ou no ano que vem, se eu não me engano. Eu peço perdão ao torcedor, é alguma coisa assim. E é uma conversa, pelo que diz ali o procurador, se eu não me engano, bem formal. Ele quer um negócio bem formalizado, ele quer um negócio no papel, porque afinal de contas a grana da Caixa é grana pública, né? Foi uma das coisas que ele comentou. Então, essa coisa do estádio ainda para mim, eu não consigo ver de uma forma positiva. Para mim é muito sombria ainda, tá? É muito sombrio. O futuro em relação ao estádio ainda é muito sombrio. Mas o tempo vai dizer, eu espero que... Repito, eu dou um voto de confiança pro Duílio, eu não acho que ele faria uma coisa para prejudicar ainda mais a equipe, né? Imagino eu. Às vezes não. Às vezes ele tá fazendo uma coisa só para ajudar a sua gestão. Se a gente não tiver que pagar o estádio agora, a gente se preocupa em pagar funcionários, né? Pagar os recursos humanos, incluindo os jogadores, obviamente, né? Tentar minimizar a dívida do que tem aí, para eventualmente alguém não entrar com uma ação na FIFA e o Corinthians não poder contratar, e tentar manter assim, né? Empurrar para a próxima gestão. Eu espero que não seja esse o pensamento do Ilho. Espero que eles... Vamos pôr a casa em ordem aqui, a gente vai conquistar um título, e esse título, né, vai dar pra gente muita grana, para que no ano que vem a gente volte a pagar o estádio aí sim com uma saúde financeira bem mais agradável, né? Assim espero eu. Mas a gente, obviamente, eu repito, a gente não sabe, né? Agora, em relação ao São Paulo, o primeiro passo, na minha opinião, para que o São Paulo comece a retomar o caminho aí da recuperação, né? Do seu futebol, principalmente do seu futebol, porque agora essa gestão, imagino eu, né? Pela votação dos sócios, o que eu imagino é que os sócios agora deram uma amostra de poder e que os caras vão fazer as coisas de uma forma mais correta. Imagino eu. Né? A gente sempre vai especular aqui, né? Porque é o que eu falo, essa gestão são paulina faz parte da mesma cúpula, né? Do mesmo grupo político que vem se perpetuando há muitos anos. E esse grupo político se caracterizou, né, por
uma gestão, de certa forma, irresponsável, né? Com contratações sem pé nem cabeça que vem dando prejuízo ao São Paulo. Daniel Alves, o próprio Pablo, né? Então, Nicão também veio por um valor muito alto, né? E a gente se pergunta o quanto que isso foi certo ou não. Só o tempo vai dizer e com a bola rolando a gente vai poder tirar essa conclusão. Mas o histórico diz, né, que o São Paulo não se preocupa muito com isso, né? Então a gente imagina que essa votação pelo não na mudança do estatuto seja a primeira mostra de que agora os caras vão ter a consciência de que o conselho não, os sócios, né, perdão, os sócios estão de olho no que eles estão fazendo e que eles vão tomar uma postura um pouco mais profissional. Imagino não, eu espero. A lógica diz que não, né? A lógica diz que agora, como eles não vão se perpetuar no poder mesmo, então a gente vai gastar e o problema é da próxima gestão. Essa é a lógica, né? Porque isso vem sendo a característica do São Paulo nos últimos anos. Então eu espero que seja um primeiro passo, essa demonstração de força do sócio seja um primeiro passo para uma retomada, né? De uma gestão um pouco mais profissional. Assim a gente imagina, assim a gente espera e felizmente o tricolor paulista não fica mais, vai possivelmente ficar mais refém, porque vai ter que mudar, eles vão fazer eleição, vão tentar manter o mesmo grupo político, mas é um primeiro sinal, é uma primeira mostra de força, é um sinal de que pode haver uma luz no fim do túnel, né? De que mudanças podem acontecer, né? E a gente torce por isso, né? Um clube como o São Paulo, né, na situação que está hoje, os sócios, a gente já falou aqui, mais preocupado em mudar o estatuto do que gerenciar recuperar o futebol do clube. Então isso é preocupante, né? E é triste, acima de tudo é triste. Um clube com a história que tem o São Paulo ficar refém de grupos políticos que estão brigando por politicagem e não brigando para fazer o futebol da equipe melhor, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria comentar do podcast, o caso Diego Costa, né? De caso Diego Costa. O Duílio deu uma entrevista e, ao que parece, por hora, né? Por hora. O Duílio falou que não descarta, né? Ele não disse declaradamente que descarta. Ele disse que, por hora, o negócio não é vantajoso para o Corinthians. Porque parece, né, que o Diego Costa pediu alguma coisa a mais e para o Corinthians o formato da negociação não cabe, né? Foi isso que o Duílio falou. Então, neste momento, a gente não sabe, né? Às vezes a janela europeia fecha, o Diego não consegue nenhum clube lá e ele, vamos conversar de novo, vamos voltar àquela primeira proposta que vocês fizeram, que eu fecho, né? De repente, vendo que não vai ter mercado, não vai ter espaço, ele acaba voltando para a primeira. Por isso que o Duílio não falou que fechou as negociações, ele disse que neste momento, no formato que se encontra, no formato que foi desenhado, não é possível. Então, se de repente o jogador volta atrás, talvez aconteça essa negociação. Talvez, a gente não sabe. A gente vai ter que aguardar, né, esse encerramento aí da janela de contratações europeias para ver se o Diego vai para algum clube ou não, um clube europeu ou não, né? A família dele, a gente sabe, quer ficar na Europa, então existe um motivo a mais para ele querer se manter na Europa, para que ele queira jogar na Europa. Então, neste momento, Diego Costa não vai para o Corinthians. Neste momento, pode acontecer ainda, mas neste momento não. Então, aparentemente, o Corinthians dá uma sossegada nessa busca pelo centroavante e vai seguir como o rival Palmeiras, né? Sem o tal do camisa 9, o reforço do camisa 9, e vai jogar da forma... Não sei quem vai jogar, se o Jô de repente joga, a gente não sabe, né? Vamos agora, o Corinthians está jogando, aliás, neste momento em que estou gravando o podcast, está estreando no Campeonato Paulista, né? O jogo segue 0-0, mas o Corinthians está estreando, né, contra a Ferroviária. E outro jogo também acontecendo é o Botafogo de Ribeirão contra o Santo André. E Palmeiras jogou, o jogo foi antecipado da quinta rodada, se não me engano, não foi um jogo da primeira rodada, né? Então Palmeiras já estreou, mas foi um jogo mais para frente por causa do Mundial e uma rodadas à frente. Em relação ao Flamengo, a gente ainda não tem uma definição em relação a Michael. Falou-se, houve a especulação aí de Douglas Costa, que rescindiu com o Grêmio, né, o contrato de empréstimo. Falou-se de
Everton Cebolinha. Aliás, eu nem comentei o Everton Cebolinha porque para mim é uma negociação que não vai acontecer. Essa negociação não tem qualquer chance de acontecer porque o jogador é muito caro, o Benfica investiu muita grana nele, ele não vem sendo aproveitado, não vem sendo aproveitado. De repente, né, um empréstimo pode acontecer, mas a gente sabe que o relacionamento do Flamengo com o Benfica, que é onde o Everton tá, não é bom, né? Desde que o Flamengo foi lá assediar, entre aspas, né, o Jorge Jesus, isso pegou muito mal, né, em Portugal, de uma forma geral, não só com o Benfica, mas com a imprensa portuguesa. Então o Flamengo nesse momento não é bem visto em Portugal, né? Não é só pelo Benfica, não é bem visto em Portugal, né? Por tudo que aconteceu nessa tentativa de contratar o Paulo Sousa. E como o relacionamento não é bom, a gente imagina que se o Flamengo de fato quer contratar o Everton, o Benfica vai endurecer as negociações, né? O Benfica, independentemente do que seja de compra, que eu acho impossível disso acontecer, por isso que eu falei, eu nem citei isso no último podcast, já tinha especulação disso, mas eu sequer citei. E para o Flamengo, talvez a opção seja um empréstimo, mas eu também acho muito difícil. Eu acho que o Benfica vai endurecer qualquer tipo de negociação com o Flamengo, né? Com o Flamengo, que é um ótimo reforço, que é um cara que certamente substituiria muito bem o Michael, sem dúvida nenhuma, né? Mas essas especulações mostram que de fato as negociações pelo Michael podem acontecer. Aliás, o Al Hilal, né, que é o que está interessado no Michael, tem mais tempo agora. Tinha um prazo, né, até ontem para os clubes que vão disputar o Mundial registrarem os jogadores, né? E agora não, agora por causa da Covid, a FIFA permite que o clube defina aí os 23 jogadores 48 horas antes do primeiro jogo. Então tem mais um tempinho aí, tem um chorinho para tentar continuar essa negociação, para tentar acertar. Claro que existe pressa, porque é importante que o jogador vá para lá, que ele se ambiente, que ele, né, se integre ao grupo, né? Então acho que é importante que essa negociação até pro Al Hilal aconteça o quanto antes, né? Mas o Flamengo, repito, não abre mão de receber o 100% do jogador. Acho que de certa forma é um direito legítimo, porque eles investiram muita grana também, então quer esse dinheiro até para buscar um reforço, uma reposição. E entendo a posição do Flamengo, mas é a vida de uma pessoa, né? A vida de um jogador que está ali na mesa. Não se trata isso de um como se fosse um produto, né? Óbvio que o futebol é um produto, mas é a vida de uma pessoa que está lá, né? Então, pelo que a gente vê, o Flamengo quer o 100%, o Goiás quer a parte dele, né? O Goianese entrou aí com um pedido de retenção dos 5% do jogador, notificou o Flamengo para reter esse valor. Então, é óbvio que todo mundo tem que se preocupar com as suas contas, mas é de uma insensibilidade, né? Porque é a vida do Michael que tá ali no meio, né? E parece que ele é só uma peteca, né? Que os caras estão batendo e quem deixa cair perdeu, né? Então é uma certa forma um pouco fria, um pouco cruel que a gente vê, mas a novela segue e ao que parece, né? Ao que parece o negócio vai acontecer, mas repito, por cada parte querer o seu pedaço e não abrir mão disso, talvez não aconteça. Talvez o Al Hilal chegue à conclusão de que, ó, vocês não querem vender, então o problema é de vocês. A gente vai atrás de outro jogador. Talvez pode acontecer. Então, são dessas coisas que a gente fica se perguntando, né? Porque o Flamengo é um clube tão rico e não querer pagar os 5%. Aliás, que os 5% é de direito do Goiás, né? Porque o 5% pertence ao Goiás, 5% do jogador. É uma mesquinharia, né? A gente fica... Cara, claro que o dinheiro é importante. O Flamengo vai precisar procurar um reforço de peso. E esse dinheiro vai servir para isso. Mas é de uma mesquinharia, né, que a gente às vezes fica abismado a que ponto chega, né? Mas, enfim, a gente obviamente repercute aqui, mas entendo o lado de todo mundo, né? Entendo o lado de todo mundo. Vamos seguir agora sim. Vamos falar de Palmeiras, né? Antes de falar da Copinha, vou deixar para falar de Mundial depois, porque eu vi alguns programas esportivos
e a gente vê coisas que não dá pra gente não deixar de comentar, né? Mas eu vou falar de Copinha agora, né? A final aconteceu. Eu primeiramente queria dizer que não é querendo criticar ninguém, eu falei, a escolha do Allianz Parque, eu acho que ela foi por uma série de motivos, questão de segurança, né? Falou que o Canindé, o Morumbi foram cotados, né? Questão de segurança, Canindé é o estádio da Portuguesa. Foi rejeitado, o Morumbi, se eu não me engano, estava com um gramado ruim, então também o Morumbi não, o Morumbi recusou, né, o jogo. Então o único lugar possível era o Allianz Parque, né? O Corinthians, a Neoquímica ia ter jogo, aliás, o jogo está acontecendo agora, à noite. Então não havia possibilidade, né? Não havia outra possibilidade. Na cidade de São Paulo, pelo menos, né? Porque o jogo acontece tradicionalmente no aniversário de São Paulo. Ah, por que não foi em Barueri? Porque Barueri é outra cidade, né? E a gente já aconteceu o episódio ali da faca no jogo entre o São Paulo e o Palmeiras, semifinal entre o São Paulo e o Palmeiras. Então tudo isso levou a Federação Paulista a escolher o Allianz Parque, né? Óbvio, repito, pode ter tido um lobby ali do presidente do Palmeiras, né? Para que isso acontecesse lá, certamente que houve, né? Com certeza houve uma conversação, ela levantou esses pontos, muito em relação à segurança, e o jogo seguiu sem qualquer tipo de problema. Se o Palmeiras perdesse, talvez fosse outra história. Mas eu acho que o Santos saiu numa desvantagem absurda com essa escolha do Allianz Parque, porque quando o jogo começou ficou claro, né, que a garotada do Santos sentiu a pressão. A garotada do Santos inexistiu no jogo. A garotada do Santos, o Santos inexistiu nessa partida. Parece que fez uma partida meramente protocolar e assistiu o Palmeiras jogar futebol. E eu falei aqui no último podcast, né? Essa garotada do Palmeiras já jogou no profissional. Eles jogaram as últimas 3 rodadas do Brasileirão. Não todos, né? A maioria deles. Então é uma equipe que está acostumada à pressão. É uma equipe que sabe jogar com o torcedor do lado. E eles mostraram isso. O Palmeiras encheu ali o que podia da casa, né? Não pode encher de 100% conta da Covid. Mais de 20 mil torcedores. Eles souberam entrar no clima, souberam abraçar a torcida e jogaram de forma irrepreensível, né? Jogaram de uma forma que, além de conquistar o seu primeiro título, existe essa conquista de vencer um clássico e da forma como foi, né? Foi incontestável a vitória do Palmeiras. Repito, a questão do estádio eu acho que prejudicou muito os jogadores do Santos. Ah, mas se fosse em estádio neutro, se fosse, por exemplo, Pacaembu, ia ter só torcedor do Palmeiras. Mas o fato de você estar no Allianz Parque, né? O ambiente, eu não sei se o ouvinte conhece o Pacaembu e conhece o Allianz Parque. É totalmente diferente, né? O ambiente de estar no Allianz Parque com a torcida do Palmeiras é diferente de você ir no Pacaembu. E mesmo se você for na Neoquímica Arena com a torcida do Corinthians, for no Morumbi com a torcida do São Paulo, é diferente de você ir no Pacaembu e ter essas torcidas, né? Você está no Pacaembu com a torcida do Corinthians, com a torcida do Palmeiras, com a torcida... É diferente. O clima é diferente, né? O ambiente é diferente. E a arena do Palmeiras, o Allianz Parque, é uma das arenas mais bonitas que a gente tem no Brasil, da América do Sul. Eu, pessoalmente, em termos de estética, eu acho o estádio mais bonito. E impressiona, né? A gente vê mesmo esses times de Copa do Brasil que vão jogar nessas novas arenas, né? Vai jogar no Allianz Parque, vai jogar na Neoquímica, eles ficam impressionados, eles ficam boquiabertos quando entram na arena. Então, a própria arena, ela já é intimidadora, porque ela é grande, porque ela é moderna, ela é bonita, e a garotada do Palmeiras está acostumada a jogar nesse tipo de arena, né? E a do Santos não estava. Então, existiu uma série de fatores psicológicos. O fato da arena, né? Os caras vão entrar no gramado ouvindo a torcida adversária gritando, né? Então isso intimida ainda mais. E você tem do outro lado uma equipe que está acostumada com esse tipo de ambiente. Está acostumada a jogar nesse tipo de estádio. Está acostumada a jogar com o seu torcedor do lado. Então, eu acho que o Santos tem uma desvantagem, mas dito isso, agora sim, eu não tiro o mérito da conquista do Palmeiras. Falei, eu tava com a sensação de que, apesar de ser um clássico, a gente costuma dizer que não tem favorito.
Todos esses elementos, a questão do estádio, do torcedor, da experiência desses jogadores, que não tem nada a ver com isso, né? Entraram para jogar bola. Eles entraram para deixar claro, somos os melhores, a gente veio aqui para conquistar e para acabar com essa piada, né, que para eles, pro rival é engraçado, mas para eles uma piada ridícula, né? Então, eles acabaram com a piada, né? Pelo menos em parte, né? Porque aí entra na discussão do Mundial ou não. Mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas os jogadores do Palmeiras, a equipe do Palmeiras fez uma campanha irrepreensível, né? Talvez o partida mais teve um empate, a partida contra o São Paulo sofreu um pouco, mas essa final foi incontestável, né? Com 15 minutos de jogo, o Palmeiras estava com 3-0. E esse garoto, o Endrick, 15 anos, começou como titular, ele abriu a porteira. Se não é o gol do Endrick, ele faz é um artilheiro, é de uma frieza, é impressionante o que tem esse menino. É impressionante, assim. Não é um menino habilidoso como o Neymar, por exemplo, como o Robinho, né, que fazia pedalada, a gente ficava embasbacado com os dribles. Não, ele é diferente em outro sentido, né? A forma como ele tem presença, né, a forma como ele tem a noção de espaço, ele entende que o adversário às vezes é maior, é mais forte, ele sabe usar o próprio corpo para proteger a bola. A gente viu isso várias vezes nessa partida. É impressionante como ele protege a bola. E os jogadores mais altos, mais pesados, com mais massa física, não conseguem derrubar. Ele toma o contato e ele não cai. É diferente, por exemplo, do Neymar, né? A gente se acostumou a ver muito o Neymar cair. Qualquer contato ele caía, girava. O Endrick não. Ele toma o contato, ele toma a pancada, ele cai, ele levanta e ele segue com a bola. Ele segue protegendo a bola. Então é impressionante esse menino. E no primeira grande oportunidade ele vai lá e já abre o placar. E aí, abrindo o placar no início do jogo, né, com alguns minutos de partida, aí abre a porteira, né? Porque os outros que já estavam confiantes, que já estavam contentes com o torcedor do lado, aí toda a pressão cai, né? Toda a pressão vai embora. O Gabriel Silva, aliás, é um ótimo jogador, mas é um menino que ele perde muito gol, porque ele sente muita pressão, né? Ele sob pressão ele não funciona bem. E ele fez 2 gols nessa partida, né? Se a partida tá tranquila, tá se encaminhando para uma vitória, ele é um cara que ele é habilidoso, ele é talentoso e ele é importante nesses momentos, né? Quando já não tem pressão, ele costuma marcar e ele costuma ser matador, mas antes ele perde muito gol. No jogo contra o São Paulo ele perdeu uns 2 gols, né, se eu não me engano. Então ele é muito bom jogador e o Endrick é decisivo. Fico feliz que o técnico do Palmeiras entendeu que pelo momento do garoto e pela frieza que ele tem, ele seria uma peça fundamental e isso se mostrou nessa partida. Ele desequilibrou. Ele fez o Derek, né, o jogador do... Ele praticamente fez esse jogador ser expulso, né? Porque tomou 2 amarelos e foi expulso no primeiro tempo, final do primeiro tempo. E, aliás, o primeiro cartão, se eu não me engano, foi no lance que o Endrick foi tentar chapelar ali e o Santos não gostou, foi tentar criar uma confusão, a partida já estava 3-0 e eu não vi maldade, né? Eu vi que ele estava bem marcado e ele levantou a bola para quê? Para tentar jogar no corpo, né? Ele nem tentou passar a bola por cima do adversário. Ele não tentou, ele só levantou a bola. E pelo menos na hora que eu tava vendo o lance e vendo o replay também, ele ia tentar jogar pelo corpo, porque ele não é driblador, né? Então ele sabe usar muito bem o corpo. Ele levantou a bola para ele pegar a bola lá na frente usando o corpo para proteger, né? E ganhar uma vantagem. Mas aí rolou cartão amarelo, depois no final do primeiro tempo uma falta, tomou um segundo amarelo e aí a partida acabou. Né? A partida acabou ali, o Endrick, repito, fez o primeiro gol, o Palmeiras, o segundo gol, aliás, que golaço, né? Que pintura, eu esqueci o nome do jogador agora, deixa eu buscar aqui, Giovani, muito bom jogador também, 10 minutos de jogo, 11 minutos de jogo, gol do Giovani, que golaço, né? Que golaço, e por isso que eu falei, o gol do Endrick foi essencial, porque tirou toda a pressão, o Giovani fez um golaço, o Gabriel Silva depois fez um de falta, absurdo gol de falta, gol de fora da área, belíssima cobrança. Há muito tempo a gente não vê uma cobrança de falta como bateu o Gabriel Silva. Espero eu que ele se torne um especialista em cobrança de falta, porque essa cobrança que ele fez
foi de lembrar os velhos tempos do futebol, dos grandes cobradores de falta, né? Depois o Derek é expulso no final do primeiro tempo e acabou o jogo, né? Palmeiras diminuiu o ritmo totalmente, o jogo, partida absolutamente controlada. O Santos não ofereceu tentou um chute de fora da área, tentou, mas não houve qualquer tipo de perigo. Não ofereceu qualquer tipo de perigo. A vitória do Palmeiras foi de ponta a ponta, né? O Gabriel Silva faz o quarto gol no começo do segundo tempo. O Palmeiras chegou até a fazer mais um, o gol estava impedido, muito bem impedido, aliás, mas chegou a fazer um quinto gol e ficou por isso mesmo, né? Uma vitória, repito, de ponta a ponta, uma vitória irrepreensível. Se eu levantei aqui o ponto da desvantagem do Santos, a gente também tem que destacar aqui o merecimento dessa equipe, porque é uma grande equipe, né? Eu acho que venceu a melhor equipe do torneio. O Palmeiras vem se destacando, as pessoas vêm falando dessa equipe do Palmeiras desde o início do torneio. E quando chegou a semifinal com o São Paulo, era dita como uma final antecipada. Isso se provou, né, com essa final em que o Palmeiras sobrou. Ah, mas se, aí a gente vai entrar no se, né? Se fosse num campo neutro, como o Morumbi, será que teria sido diferente? Eu acho que não. Eu acho que não. Talvez não tivesse tanto. Talvez o Palmeiras não tivesse matado nos primeiros 15 minutos de jogo. Mas eu acho que o resultado não seria diferente. Eu acho que o Palmeiras sairia sim com uma vitória incontestável também. Pelo que a gente viu, né? A final, ela exige, um clássico exige um nível. Um clássico eleva a pressão. Uma final eleva a pressão mais ainda. A questão da torcida única já estava definida, né? Você ter uma torcida única adversária aumenta ainda mais a pressão. São 3 pontos para aumentar a pressão. E essa garotada do Santos não está acostumada a jogar dessa forma, né? Eles não estão acostumados a jogar uma partida de profissional, não estão acostumados com esse nível de pressão. E os jogadores, na sua grande maioria, estão acostumados, né? O Endrick, por exemplo, já treinou com os profissionais, não jogou uma partida oficial, não jogou até porque não pode, mas ele já treinou com os profissionais. Então essa é a diferença, né? Esse foi o trabalho do Palmeiras, essa sinergia entre base e profissional, que deu essa rodagem para esses jogadores e permitiu que eles fossem campeões. E, aliás, alguns jogadores do elenco profissional poderiam ter jogado essa Copa. A Copinha poderia ter sido vencida de uma forma ainda mais incontestável, né? Se tivessem jogado, por exemplo, Danilo, se eu não me engano, podia jogar, os Gabriéis, né? Então, o Gabriel Veron, no caso. Então, poderia... O resultado, né, a hegemonia palmeirense, se é que a gente pode dizer assim, poderia ter sido muito maior. É que esses caras já estão no profissional, né? Esses caras já são profissional do Palmeiras, eles não são mais da base. Mas que eles poderiam ter jogado, eles poderiam ter jogado. E poderia ter sido ainda pior, né? Poderia ter sido ainda mais incontestável. Ainda pior para os adversários, não para os palmeirenses. Poderia ter sido ainda mais incontestável. Então foi uma grande vitória. Colocou um ponto final, né, na história da Copinha e uma vitória assim de ponta a ponta, irrepreensível, uma taça, uma conquista que é irretocável, né? E que o palmeirense hoje celebra. Se antes o Palmeirense dizia que a Copinha não era tão importante, agora ela é importante, né? E não tem nenhum demérito nisso. Se nunca ganhou, o Palmeiras nunca investiu tanto na base mesmo, não é importante, né? A partir do momento que a equipe começa a investir muito, começa a revelar jogadores, começa a ganhar várias competições, aí se torna importante. Por quê? Porque a gente está investindo dinheiro, né? E antes nunca se investiu tanta grana na base. O Palmeiras é uma equipe mais compradora, não uma equipe formadora, né? Então, certamente que se tornou muito importante e até para acabar um pouco com a piadinha, se tornou ainda mais importante, né? Então, o Palmeiras segue muito bem, não só no profissional quanto na base. É uma equipe, é um clube que se estruturou para isso. Se tornou para ser gigante não só no profissional como na base. E a gente vê o resultado disso. É impressionante o futuro, a perspectiva de futuro que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras está pronto para uma transição, se é que a gente pode dizer assim. Se todo o elenco principal começar a se aposentar agora, sai um em um ano, sai mais 2 no outro ano, o Palmeiras está pronto para a sucessão. Essa garotada da base, não digo que está pronta, obviamente, vai ter que fazer a transição e tudo mais, mas está pronto em termos de nomes, né? O Palmeiras não precisa se preocupar com o mercado, porque o Palmeiras tem uma base muito forte. É impressionante
né, essa base do Palmeiras. Impressiona demais. Pelo trabalho que está feito, pela quantidade de bons jogadores e o potencial que isso vai ter no futuro. O potencial em relação à venda de jogadores. É impressionante. Né? E o Endrick foi eleito o craque do campeonato, o gol mais bonito, e depois ele deu uma entrevista. Aliás, eu queria comentar o Neto falando no dono da bola. O Kleber Machado podia narrar com os gols do Palmeiras com um pouquinho mais de vontade, né? Eu achei engraçado porque às vezes acontece, a gente vê, né? Eu lembro a Supercopa do Brasil, o Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo, o Galvão Bueno torcendo muito pro Flamengo, né? Chamou a atenção, eu dava risada durante a transmissão porque foi engraçado, né? Você vê que às vezes os caras não conseguem deixar de lado o componente torcedor, né? Mas enfim, o Endrick deu entrevista depois pra Globo. Impressionante a forma como o garoto fala. É impressionante, né? Ele é um garoto que ele tá no estado de graça e por enquanto mostra que tem muita cabeça no lugar. Muita cabeça no lugar. Ele sabe do seu processo, diz que concorda com o Abel, vai torcer muito pro Palmeiras ganhar o título mundial e ele tá feliz, né? Tá feliz pela conquista do título, mas entende que tem que dar o tempo a tempo e que o momento dele vai chegar. Ele entende isso, ele tá trabalhando para isso. E eu acredito que esse momento chega já esse ano, né? Assim que fizer 16 anos, segundo turno aí, eu tenho certeza que o Abel vai começar a usar ele, né, em alguns jogos. Então é um garoto diferenciado sim, não é, repito, não é um cara driblador, mas é impressionante, né, o que ele faz. Ele toma pancada, ele não cai, ele segue na jogada, ele sabe proteger a bola. Né? Ele, obviamente, tomou muita pancada, fez um pouquinho de firula para comer um pouco de tempo, mas durante uma jogada, ele só cai se bater mesmo, né? Se derrubar ele, porque se der um contato, ele não vai cair. Por isso que eu falo, é diferente em relação... Não estou aqui comparando ele com o Neymar. O Neymar é muito mais habilidoso, né? E o Endrick nem vai chegar perto do Neymar em termos de habilidade, mas o Neymar costumava qualquer contato, ele já caía, né? Para quem se lembra do Neymar jovem, caía, ficou aí, virou piada, né? Virou o Caicai, famoso Caicai. E chegou um ponto que o Neymar caía e a arbitragem sequer dava bola, né? Começou a perder até um pouco de credibilidade. E o Endrick não, ele toma uma pancada, ele não cai e caiu algumas vezes, mas pô, também depois de tomar umas pancadas mais duras, que a equipe do Santos teve que apelar um pouco, mas foi importante pro Palmeiras queimar um pouco de tempo, né? Até não precisava disso, mas usou a seu favor, né? Questão de cair, a questão do Santos estar mais faltoso, se aproveitou disso para comer um pouco mais de relógio e assegurar ainda mais a vitória. Então tá de parabéns essa equipe do Palmeiras, né? E do Santos também. A gente tem que parabenizar o Santos também, porque o Santos é uma equipe que há uns 5 anos todo mundo vem falando que é uma equipe fraca, uma equipe que está limitada, uma equipe que pode brigar para não cair. E a gente viu os resultados várias vezes, né? Vice-campeão brasileiro, final de Libertadores, agora equipe de juniores final da Copinha. Então, é uma equipe que a gente tem que tirar o chapéu, porque contra todas as adversidades, todos os problemas políticos e financeiros, é uma equipe que continua extremamente relevante no cenário nacional. É impressionante, né? É impressionante de tirar o chapéu. E por isso que eu falo assim, eu parabenizo demais o Palmeiras por tudo que criou, né? Por tudo que criou em termos de estrutura, né? Para que tudo isso aconteça. Mas a gente tem que parabenizar o Santos, que nada sempre contra a maré, né? Fala-se do peixe, o Santos é tipo um salmão, né? Nada contra a maré e vence, né? Óbvio que não ganhou o título, mas essa final, ter chegado na final e mesmo falando do profissional, são pequenas conquistas. São pequenas conquistas que mostram que a equipe, contra todas as adversidades, ela consegue ser forte e relevante no cenário nacional. Então, também parabenizar a garotada do Santos, parabenizar a garotada do São Paulo também, que fez um ótimo torneio, muito bem treinada pelo Alex. Parabenizar o Alex também. Que grande copinha, né? A copinha é importante por causa disso. Traz revelações, não só na área técnica, mas também, principalmente nos jogadores. Então, a gente pôde ver alguns futuros jogadores que podem render bons frutos. E o Palmeiras certamente é uma equipe que vai nadar de braçada em relação a revelações, porque tem muito jogador ali que vai chegar no profissional
E eu acho que vai estourar, porque o Palmeiras vem mostrando que também sabe fazer essa transição, né? Sabe fazer essa transição da base para o profissional. Seguir agora rapidamente falar de Mundial, né? Que eu falei, depois que o Palmeiras venceu a Copinha, aí começou o comentário, né? Será que o Palmeiras ganhou o Mundial também? Para acabar de vez com a música? E a gente vê alguns comentários. É impressionante, eu fico impressionado como apareceram especialistas no futebol mexicano, né? Até 2 meses atrás, ninguém sabia nada do futebol americano. Só se falava, é um futebol forte, um futebol rico, eles têm muita grana, eles rivalizam com os clubes brasileiros. Agora é impressionante como apareceram especialistas no Monte Rei, né? Eu fico impressionado como apareceram caras que entendem muito do futebol mexicano, né? Não tenho dúvida que estão estudando, que estão assistindo o jogo, que estão assistindo replay de partidas passadas, mas me impressiona a quantidade de especialistas no futebol mexicano que apareceram aí nas últimas semanas, né? É daquelas coisas que a gente olha e dá risada, mas enfim, queria deixar só esse comentário porque o jogo é jogado, né? O jogo é jogado. O Monte Rei tem não sei quantos jogadores convocados para a seleção mexicana. Tem jogador da seleção argentina. Tem jogador da seleção colombiana. Que o Monte Rei é mais rico, eu não tenho dúvida. Que eles investem muita grana, eu também não tenho dúvida. Mas usar a seleção mexicana como parâmetro para falar que o Santos, o Monte Rei é mais forte que o Palmeiras, aí vocês me desculpem, né? Até porque seleção colombiana, todo respeito, a seleção do México é uma seleção muito forte, sempre dificulta, endurece muito quando joga contra o Brasil. Mas o que a seleção mexicana tem, né? É com todo o respeito do mundo, tá? Com todo o respeito do mundo. Mas o Palmeiras só tem o Everton colocado para a seleção brasileira. Tem só o Everton, mas tem outros jogadores que a galera, a imprensa esportiva, alguns jogadores a imprensa esportiva já começa a cobrar a presença deles na seleção. O caso do Dudu, por exemplo, o caso Rafael Veiga, o caso Danilo, por exemplo. Então o Palmeiras tem alguns jogadores que alguns comentaristas já se questionam se já é o momento deles irem para a seleção. E você tem o Palmeiras pelo menos com 4, 5 jogadores especulados que os comentaristas colocam, e eu também concordo, né? O Everton certamente vai estar lá. Dudu eu acho que tinha que ter mais espaço. Rafael Veiga eu acho que podia ter uma oportunidade para fazer um teste. O Danilo eu acho que também podia começar a ter espaço para ganhar experiência, porque ele vai chegar lá. Então você vê 4 jogadores pelo menos. A seleção, você falar uma equipe com 4 jogadores na seleção brasileira, não tá lá, mas poderiam, né? Pelo menos alguns, pelo menos para teste. E pegar um monte de 4 jogadores na seleção, tem muito mais na seleção mexicana, mas se fizer o paralelo, é muito mais relevante uma equipe que tem jogadores na seleção brasileira. É muito mais. É o que eu falo, você me desculpe. Eu vejo o futebol mexicano como um futebol fortíssimo. Sempre partida com a seleção brasileira é sempre muito difícil, é sempre muito dura as partidas, né? Mas, repito, a partida é jogada. Que eles investem muita grana, que eles têm jogador de seleção, eles têm tudo isso, né? Mas se coloca um favoritismo absurdo, né, no Monte Rei, como se fosse um clube de Premier League, né? Eu vejo alguns comentários colocando o Monte Rei num pedestal maior que o do Chelsea, por exemplo. Então, por isso que eu falo, tomar um certo cuidado, porque o que apareceu de especialista em futebol mexicano na última semana é impressionante, né? Chama muita atenção. E eu não tô aqui falando que o Palmeiras é favorito, que nem nada disso. Eu só tô falando para tomar um certo cuidado, né? Porque falar, o Monte Rei é muito melhor que o Tigres, né? E o Palmeiras perdeu, mas o Palmeiras não jogou nada, o Palmeiras não teve preparação para o Mundial e o Tigres também não fez muita coisa, né? Fez o gol ali de pênalti do Ginac, mas também não fez um absurdo de partida, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Então não serve de comparação o Tigres com o Monte Rei. Porque se o Monte Rei é melhor, o Palmeiras vai muito mais preparado essa temporada. Então não dá para fazer esse tipo de comparação, né? Eu acho que é muito parelho. Eu acho sim que é 50-50. Acho que é muito parelho o Monte Rei e o Palmeiras. Chelsea é outro nível, né? Eu acho que se o Chelsea jogasse o melhor, a chance do Chelsea ganhar certamente é maior. Pelos jogadores que tem, né? Tem eleito o melhor técnico do mundo,
Tem Lukaku, tem Kanté, então tem uma série de jogadores, é o atual campeão da Champions. Então tem uma série de jogadores que credenciam o Chelsea a ser realmente o favorito. Agora, questão de Monterrey, assim, sincero, honestamente, né? Faça-me o favor. Eu acho que eu já falei aqui e eu repito, né? Esses mesmos caras, se o Brasil for eliminado da Copa do Mundo, vão ser os mesmos caras que vão criticar o futebol brasileiro, porque não tem isso, porque não tem aquilo, né? Que vão ficar babando o time europeu que ganhar. Nossa, porque na Alemanha acontece isso, na base, na formação, na França acontece isso, e assim, e tudo bem. Eu acho que tem todos esses fatores. Eu só pedi um minuto aqui e eu já sigo com o podcast. Foi mal, galera. Tive um problema com o microfone aqui. Então, acho que a gente só tem que ter esse cuidado, né? Porque repito, quando chegar a Copa do Mundo e se realmente, espero, a gente sempre torce para que o Brasil seja campeão, mas se não for, aí a gente vai ver uma enxurrada de especialistas em futebol europeu, né, que no Brasil tem esse problema. E aí quando a gente vê um clube que se organizou, que investe não só no profissional como na base, como o Palmeiras investe, e aí não investindo em grandes jogadores, investindo em jogadores muito bons, investindo na sua base, né? Não gastando dinheiro, não fazendo, por exemplo, como o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Palmeiras já foi assim, de investir muita grana em jogadores pontuais. Agora não, é um time muito mais consciente e continua sendo um time vitorioso, né? Então, quando a gente vê uma equipe que faz isso, eu acho que a gente tem que dar o devido valor. Que o Monterrey tem muita grana, que investe, que é uma boa equipe, que joga bola. Ok, eu acho que tem que a gente tem que levantar esse aspecto, mas repito, né? Eu não acho que o Monterrey seja muito melhor que o Palmeiras, como a gente vem ver, como eu pelo menos vi muitos comentaristas esportivos levantando esse ponto. Eu acho que é uma partida de 50-50, até porque a gente já teve a oportunidade, eu pelo menos tive a oportunidade de ver alguns clubes mexicanos disputarem a Libertadores. Eram sempre jogos difíceis, eram jogos muito duros. Então, e algumas vezes os mexicanos se davam bem, outras vezes os brasileiros se davam melhor. Então, eu vejo como um clássico da América Latina, se é que a gente pode dizer assim, Brasil contra México. E aí é 50-50, né? Aí é 50-50. São duas equipes que investiram muita grana, são duas equipes que têm o seu futebol estruturado, né? E o Palmeiras, para mim, eu acho que está pronto, né? O Palmeiras, para mim, está pronto. Eu falei aqui também, até os corintianos mais saudosistas, eu acho que eles estão sentindo, né? Que o Palmeiras está na mesma vibe que o Corinthians estava vivendo ali quando ganhou o Mundial para cima do Jeito. Então, tá na mesma, eu continuo sentindo a mesma energia, né? E a gente vê o Neto falando, ele falou, vou torcer contra, mas você vê na cara dele que ele tá sentindo, né? O Vampeta eu vi também na Jovem Pan, ele falou, vou torcer contra, mas você vê que o jogador sabe, ele sente o momento, né? O boleiro que vivenciou aquilo dentro de campo, ele sente o momento. E o Vampeta falou mais uma vez, cara, todas as músicas de sucesso, né, que estoura nas paradas, uma hora acaba, né? Uma hora acaba. E nesse momento, eu vejo o ambiente do Palmeiras um clima muito bom. E juntando mais a copinha ainda, eu acho que o Palmeiras vive uma vibe muito interessante. Muito interessante. Que o Mundial vem, né, nesse momento, né? Repito, o jogo é jogado, mas pelo momento que vive, eu acho que o Palmeiras está num momento. Repito, eu já falei, eu vou repetir. Eu sinto a mesma vibe, né, do Palmeiras hoje, daquele Corinthians que venceu o Chelsea no Mundial. Então, a mesma vibe. Eu estou sentindo a mesma energia. Então, acho que esse ano os rivais vão ter que aguentar, porque começou já com a copinha e pode ser o ano do povo. E é o que eu falo. A gente vê. Falo principalmente do Neto e do Vampeta, que é os que eu costumo mais ver. Você vê na cara dos caras que eles estão sentindo que o momento é muito bom mesmo. E os caras sentem, né? Os caras sabem, eles viveram isso dentro de campo. Eles sabem, vou torcer contra, vou, mas os caras já estão sentindo que
o momento é extremamente favorável, não pelo futebol que vem apresentando, não por ser superior, mas pelo momento que a equipe vive, né? A equipe está num momento muito bom e não é que está com soberba, que tá tirando onda, não é isso. A equipe está focada, né? E o jogo contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista deixou isso muito claro. A equipe está focada, né? Uma equipe está extremamente concentrada. Então a gente obviamente vai seguir acompanhando, mas só levantar essa bola, né? Tomar um pouco de cuidado com o que vocês vão ouvir, porque aparecendo uma série de especialistas no futebol mexicano, né? Que até um mês atrás não tinha ninguém, né? Só sabia que o futebol era muito bom, era muito competitivo. Agora não, né? Apareceram especialistas que conhecem do assunto, né? Então por isso que eu falo, tomar um certo cuidado, porque, não, repito, não estou tirando mérito do Monterrey. Eu acho que é uma equipe extremamente poderosa, né? É extremamente poderosa e perigosa. Mas não dá pra gente também colocar os caras no mesmo pedestal do Chelsea, né? Com todo respeito. O Chelsea é uma grande equipe e todo mundo sabe disso. Agora, o Monterrey também é. Mas não dá para colocar no mesmo pedestal, né? Eu acho que é 50-50, como se fala aí no popular. É 50-50. E a partida tem que ser jogada, né? O Monterrey tem uma vantagem, porque vai jogar uma partida antes. Então tem uma vantagem aí, realmente. Isso é verdade. Já vai ter estreado muito. Se realmente chegar contra o Palmeiras, aí todo mundo fica falando: para ter o jogo contra o Chelsea, o Palmeiras precisa ganhar o semifinal. Mas aí, para jogar contra o Monterrey precisa vencer o Al Hilal, né? Então, é de umas coisas. A gente vê coisas que é um paradoxo, né? Quando começa a falar do Palmeiras e Chelsea, fala, mas precisa passar pelo Monterrey pela semifinal. Mas tá tudo bem, mas para pegar o Monterrey, ele vai ter que passar pelo Al Hilal, né? Que já todo mundo. Então, é natural fazer essa projeção, né? É natural. Agora, para que isso aconteça, os times vão ter que chegar lá. E é isso aí. Aí é só com a bola rolando que a gente vai conseguir saber, né? Então, gente, com isso, finalizo o podcast de hoje. Mais uma vez, parabenizar a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Pelo grande trabalho que vem fazendo nos últimos anos na categoria de base. E esse trabalho agora é recompensado com o maior título aí das categorias de base, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parabéns à garotada, porque esses caras brincaram de jogar bola, né? Se o Abel Ferreira falou da Disneylândia, do Hendrick, a Disneylândia dele é essa, né? É o futebol, é ali que ele se diverte, e eles se divertiram, eles brincaram de jogar bola, e um título absolutamente incontestável. Então, mais uma vez, parabenizar o Palmeiras, e a gente segue acompanhando o mercado, novos nomes, quem sai, quem vem. Assim que a gente tiver novidade, a gente volta e grava mais podcast para vocês. As estaduais começando, a gente também começa a repercutir um pouco mais. E eu sempre falo aqui, o paulista é mais... Sou do estado de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, então é mais fácil acompanhar o futebol paulista. Mas fica o convite sempre aberto, né? Quiser que eu fale do seu clube de coração, do seu estadual, deixa o comentário aqui embaixo, a gente vai atrás da notícia, a gente vai atrás da informação e traz mais discussão para vocês, tá certo? Galera, obrigado demais, um forte abraço e até a próxima. Tchau!